Bom, então, seguinte, vamos terminar aqui para já liberar vocês. Então é o seguinte, quem vai refletir essa questão, deixa eu voltar aqui um pouquinho, da fotografia, é o Walter Benjamin. Tá? Walter Benjamin teve uma história muito triste, para falar a verdade para vocês. Tá? Walter Benjamin teve uma história no final de vida terrível. Ele foi um pensador brilhante, um dos grandes nomes do século XX, certamente, dentro da filosofia. E ele, fazendo parte da escola de Frankfurt, essa inspiração marxista, judeu, tá? O que você acha que aconteceu? Foi perseguido pelo nazismo. E ele acabou fugindo, né, do país. E quando ele estava, em um determinado momento, acreditando que ele ia ser preso pelos nazistas, ele acaba se suicidando, né? Olha que morte horrorosa, né? Que é uma morte por suicídio. E dentre os tantos assuntos que Walter Benjamin vai discutir, existe um aqui que nos salta aos olhos, que é justamente essa questão do que aconteceu com a obra de arte a partir do momento que surgiu a fotografia. Ele tem um texto famoso que é esse aqui, ó. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, o que é a reprodutibilidade técnica? Ela é o que vai acontecer com a obra de arte a partir do momento que surge a fotografia. Tá? Então, veja assim, veja da seguinte maneira. Benjamin analisa um aspecto positivo do surgimento da fotografia, que é qual? Bom, a partir de agora eu não preciso ir a um museu. Eu não preciso ir para um museu para ver uma obra de arte. Eu tenho a foto dela aqui. Tá? Então eu não preciso ir ao Louvre para ver a Mona Lisa, por exemplo. Eu tenho a Mona Lisa aqui com uma foto. Então, por um lado, eu tenho uma democratização, né? Eu tenho uma maior facilidade de acesso da obra de arte. Isso é bacana. Veja que hoje a gente poderia até ver, até colocar assim, né, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica com a internet. Então eu vou entrar no museu no meu computador, no Google. Vou colocar Louvre e eu vejo as obras do Louvre por ali. Isso é incrível, é incrível. Só que tem um lado que é péssimo na visão de Benjamin, que é aquilo que ele vai chamar de perda da aura artística. Tá? Que é o caráter único da obra de arte, é a autenticidade da obra de arte. Tá? E esse caráter de autenticidade, né, de unicidade da arte, está muito relacionado, na visão de Benjamin, ao caráter contemplativo da arte. Então vamos pensar assim, né? Pensa numa obra que você gosta muito. Por exemplo, eu gosto a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, né, em Nascimento, e ela está em quebra-cabeça. Então, existe um valor contemplativo nessa obra, existe uma aura nessa obra. Então, por exemplo, né, quando uma obra tem uma aura, quando eu contemplo a arte, quando eu vou parar para admirá-la, e pense nisso primeiro numa fotografia, mas você poderia pensar numa música também, tá? Mas pensa primeiro numa obra de arte, uma pintura. Quando eu olho para aquela obra, ela tem uma originalidade, ela tem uma autenticidade, ela tem um caráter único, que me faz depreender, a partir da sua observação, algum conhecimento, algo subjetivo para mim, me revela algo, tá? Me faz relacionar alguma coisa. Só que qual que é o grande problema? A partir do momento que eu reproduzo por foto, a obra perde a sua aura. Então ela perde o caráter autêntico, ela perde seu caráter único. Ela perde a possibilidade de transmitir algo. Porque eu posso até banalizar essa obra. E eu acho que o que eu estou mostrando aqui para você é uma forma muito fácil de visualizar.
Pega a Mona Lisa. A Mona Lisa virou 300 coisas, memes. Tá? Até, dependendo da tua visão, estragou a imagem da Mona Lisa. De tanto que eu reproduzi ela. Ela virou capa de fichário, capa de caderno, ela virou capa de DVD, ela virou quebra-cabeça. Tá? E aí você vai conseguir visualizar bem o que eu estou querendo dizer, né? Vamos imaginar que eu vou ao Louvre, eu vou ver a Mona Lisa, na hora que eu olho para a Mona Lisa eu falo, é isso? É isso aqui? Você tem certeza? É isso aqui? Mas eu não estou conseguindo mais, não vejo graça alguma. Ou melhor, não vejo aura alguma na Mona Lisa. Porque eu tanto reproduzi ela que virou isso. Que eu não consigo retirar nada de contemplação, tá? da imagem da Mona Lisa. Entendeu? É esse o ponto que o Benjamin está falando. Acho que se o Benjamin vivesse hoje, ele morreu em 1940, né, morreu há 80 anos, eu acho que o Benjamin teria certeza de que a aura ela está findada, né? Não tem mais nenhum caráter de autenticidade nas obras de arte. E a gente deve visualizar também essa arte como uma representação de indústria. Só que tenta visualizar isso de uma maneira ainda maior. Que é qual? Na análise que a Adorno vai fazer do que nós chamamos de indústria cultural. Tá? Se a gente relacionar ao conteúdo das últimas aulas, eu acho que vocês vão lembrar que nós temos diversos tipos de arte. Nós temos uma arte popular, que é espontânea, que é proveniente dos grupos populares, que surge das relações entre as pessoas, tá? Que transmite um conhecimento, uma tradição. Eu tenho uma cultura erudita, que é produzida dentro dos meios acadêmicos, científicos. Eu tenho uma contracultura, que tem como objetivo questionar, criticar, ser do contra ao sistema estabelecido. Só que o que vai acontecer? Quando surge a indústria cultural, o que você tem que visualizar é que qualquer manifestação cultural, seja ela popular, seja ela erudita, seja ela de contracultura, pode se tornar um produto para ser vendido. Eu posso criar uma manifestação de massa, tá? Ou pegar um elemento desses da cultura, das outras formas culturais, e transformá-los simplesmente numa mercadoria capitalista. Então, aqui é o ponto. Eu não vou criar cultura para transmitir um conhecimento. Eu não vou criar uma cultura dentro da academia para produzir algo erudito. Eu não vou criar algo para ser do contra. Eu vou criar um produto para vender. E esse é o grande ponto. Tá? Eu vou criar algo para satisfazer as necessidades de uma indústria capitalista. Tá? Que vai vender os seus produtos culturais como se fosse algo que você vai adquirir no supermercado. Então, vamos tentar analisar isso por dois viés. Primeiro, da música. Então, a cena musical que nós temos no Brasil e no mundo, no Ocidente, é uma cena de indústria cultural. Quer dizer que eu vou fabricar grupos para criarem as músicas chamadas de chiclete. Aquelas músicas que vão ficar grudadas aqui no meu ouvido. São músicas de 2 a 3 minutos, músicas curtas, com uma letra muito simples, que batem num refrão muito fácil, que todo mundo compreende. Tá? Veja que a realidade do sertanejo universitário é essa, a realidade do funk é essa, da pop é essa, tá? De certa forma até de rock. Do rock na indústria cultural. Tá? Então, esquece música difícil, esquece música longa, esquece a música caipira, ela vai se tornar um sertanejo universitário. Esquece o funk de contestação, ele vai se tornar um pancadão. Esquece o rap de crítica social, faz um rap melódico. Porque isso vende. Então, olha que interessante. Eu vou fazer aquilo que nós chamamos aqui na análise de nivelamento da subjetividade. O que é nivelar a subjetividade? Eu tenho que fazer um produto que todo mundo vai entender. Que todo mundo vai consumir. Tá? E para isso, eu não posso criar nada difícil.
Eu não posso criar nada complexo. Eu tenho que criar algo muito fácil. Tá? Algo muito fácil, que da pessoa mais simples, a pessoa com mais alto grau de instrução, da pessoa mais pobre, a pessoa mais rica, todo mundo possa consumir. Do mais jovem ao mais velho. Eu faço um produto prontinho. A mesma coisa acontece onde? No cinema, na literatura. Então eu tenho que criar livros do quê? De aventura, de romance, de suspense. Tá? Eu vou padronizando os gostos das pessoas. Então imagina que eu vou produzir um livro, não para promover esclarecimento, para promover crítica, para promover a autonomia dos indivíduos, mas vou criar um livro que tenha uma trama interessante, que possa se transformar num filme de sucesso. E a partir do filme de sucesso, eu vou produzir uma série de mercadorias que podem ser vendidas junto com essa mercadoria que é o filme. Boneco, camiseta, tá? Bom, e tantos outros produtos licenciados que nós temos hoje. Veja que é dentro desse contexto que a indústria cultural ela vai se apropriar da arte. Tá? Só a render lucros. É uma indústria que produz cinema, para televisão, para música, para as artes plásticas em geral. Isso dá muito dinheiro, isso movimenta muito dinheiro pelo mundo. E eu sempre deixo evidente para vocês o seguinte, eu já falei sobre isso nas últimas aulas, eu quero ser mais uma vez explícito sobre isso. Não tem problema algum gostar da indústria cultural. Eu também gosto, eu tenho muitos elementos disso aqui na minha casa. O problema é ser dependente dela. O problema é viver para ela. O problema é não conseguir gostar de outra coisa que não seja na indústria cultural. O problema é eu não conviver com pessoas e não respeitar outros gostos que sejam diferentes na indústria cultural. O problema é me reduzir à indústria cultural a ponto de não conseguir ler um livro diferente de, por exemplo, algo de fantasia. Eu não conseguir assistir um filme, não entender um filme que seja diferente de um blockbuster, um filme de explosões. Esse é o grande ponto. É não ter uma mente, um ouvido e um gosto educados somente por essa cultura da indústria. Esse é o grande ponto. É isso que a gente tem que visualizar. Eu posso gostar? Eu gosto muito. Adoro séries como Game of Thrones, sucessos como O Senhor dos Anéis. Tenho bonequinhos deles, inclusive. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu só consiga assistir isso, muito pelo contrário. Eu posso assistir isso enquanto entretenimento. Mas eu não posso comprometer a minha vida, os meus gostos e até o salário tão difícil que a gente ganha em viver para isso. E ter que comprar somente essas coisas e consumir essa realidade. Esse é o ponto. Esse é o limite. Essa é a linha tênue entre a diversão e a dependência. E eu acho que essa é uma dica importante que eu dou para vocês. Tá? Então, visto isso, fique bem evidente aí para vocês na discussão e na indústria cultural, eu torno tudo uma mercadoria, torno a arte uma mercadoria. Tá? Além da perda da aura, eu poderia falar simplesmente que a arte vai se tornar uma mercadoria a ser vendida, né? Eu vou comercializar essa arte para cima e para baixo e ela não vai precisar ter nenhum fator contemplativo do tanto que eu vou reproduzir. Não é mesmo? Bom, se a gente voltar aqui, né, lá no começo, vocês devem lembrar que a gente teve uma discussão, né, sobre o significado desses números e tal. E aí, nos exercícios, ele vai fazer algumas perguntas aqui. Ó. Qual o significado da frase do pintor Georges Braque? Os sentidos deformam, a mente forma. Bom, se os sentidos deformam a realidade, né, uma maneira como a gente toca nas coisas, visualiza as coisas, a mente forma porque a mente dá um significado à realidade, a mente constrói, a mente compreende, a mente dá sentido àquilo que a gente vê. Então, essa é a explicação. Se enquanto os sentidos eles não nos dão, muitas das vezes, uma precisão das coisas, daquilo que eu estou tocando, não constroem um significado explícito sobre as coisas,
vai ser a nossa mente que vai construir a realidade, que vai dar um sentido à realidade. É isso que ele está querendo dizer. Tá? 2. Compare as opiniões de Benjamin e Adorno sobre a produção cultural voltada para as massas. No Benjamin, a gente vai entrar com a questão da reprodutibilidade técnica. A gente pode colocar aqui, por um lado, a fotografia. Veja que a fotografia massifica, porque a fotografia vai imprimir em massa uma obra de arte. Por um lado, ela vai dar maior acesso à obra de arte, né, uma democratização. Por outro, ela vai levar à perda da aula, né, à perda da autenticidade, da unicidade da arte. No caso do Adorno, a arte vai se tornar um elemento industrial, que pode ser comprado, que pode ser vendido, que não produz um conhecimento válido, que padroniza os gostos, que nivela a subjetividade. Então, ela torna um elemento cultural, artístico, um produto a ser vendido sem qualquer tipo de conteúdo. Tá? Comente a afirmação do filósofo alemão Schelling. A arte entra em ação quando o saber desampara o homem. Isso é muito legal. Por quê? Porque a arte também é uma forma de entender a realidade. A arte é um instrumento poderoso de entendimento de uma realidade, de transmitir algo sobre a realidade, que talvez as sensações, que talvez um escrito, uma informação qualquer, não nos dê sobre a realidade. Quer dizer que a arte é uma forma que vai além da própria realidade. A arte é um instrumento poderosíssimo para que a gente consiga entender a realidade por outros olhos, os olhos musicais, os olhos da pintura, os olhos da escultura, os olhos do cinema. A arte nos provoca para ver além daquilo que nos é mostrado. Tá? Pense nisso. Então, galera, nós terminamos aí a nossa aula, terminamos a nossa apostila. E daí, na semana que vem, a gente tendo aula, eu vou comentar sobre os podcasts e vou dar um tema extra para vocês relacionando a ideia do trabalho do ecossistema. Tá bom? Fiquem bem. Um grande beijo a todo mundo. Saudade de todos e de todas. Até a próxima. Um abraço.